Eu sou mais uma vez o evangelista Wander Rodrigues de Oliveira. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Wander Rodrigues de Oliveira. E gostaria de fazer menção da palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 20 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Tem várias partes muito importantes aqui deste texto que acabei de ler. Uma das partes mais importantes é quando Jesus Cristo disse que a salvação vem dos judeus. Então eu quero aqui fazer uma menção honrosa ao povo de Israel. O povo de Israel é um povo precursor da salvação. Apesar deles não terem reconhecido Jesus como Messias, é um povo que precisa de ser preservado, porque a nação de Israel é o berço do cristianismo, é o berço da salvação, porque as escrituras são provenientes de lá, as escrituras sagradas. Para várias religiões da terra. Mas para que nós possamos entender o que significa isso, precisamos de entender o que significa a palavra religião. A palavra religião vem do grego religares, quer dizer, a ligação que foi quebrada por Adão lá no Éden com Deus quando ele pecou. As religiões hoje cristãs têm o propósito de religar o homem a Deus. Por quê? De Deus é proveniente todas as coisas. Se nós respiramos, foi Deus que fez o ar que nós respiramos. Se nós tomamos água, foi Deus que fez a água que nós bebemos. Se nós vestimos roupas, as roupas vieram do algodão ou de outras matérias-primas, mas de todas provenientes da terra. Pé de algodão, quem fez as plantas foi Deus. Se nós moramos numa casa, a casa é feita de tijolo, o tijolo é feito de barro, o barro foi Deus que fez. Então todas as coisas foram feitas por Deus. O homem apenas manuseou e administrou os bens que Deus entregou nas suas mãos e depois comercializou. Então vejamos bem, o trabalho do homem é apenas o aperfeiçoamento, não o aperfeiçoamento, mas o uso da obra-prima, da matéria-prima que Deus nos deu para fabricarmos as coisas que são necessárias à sobrevivência do ser humano. Mas tudo vem de Deus, e tudo precisa de ser para a honra e a glória dele, porque foi ele que fez. Mas vejamos bem, o Pai procura os verdadeiros adoradores que assim o adorem, em espírito e em verdade. Foi isso que Jesus Cristo respondeu para a mulher samaritana,
que anteriormente havia reconhecido ele como profeta. Ela disse: eis que tu és um grande profeta. E devido a ela notar que ele tinha grande autoridade, ela fez uma pergunta a ele: onde é o local certo de se adorar? Na Judéia, em Jerusalém ou na Samaria? E Jesus Cristo respondeu: dias virão, e agora é, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores que assim o adorem, em espírito e em verdade. O que eu acredito que Jesus Cristo estava querendo dizer com isso? Deus não se importa do local onde ele é adorado. As pessoas que precisam de algo material, algo visível com os olhos carnais, para crer que Deus está aqui neste lugar, está ali naquele lugar, infelizmente, essa pessoa é incrédula. Porque Deus, ele é invisível, mas real. Com Deus, as coisas são diferentes. No mundo material, nós precisamos de ver para crer. Como no caso, por exemplo, de um advogado, ele não pode falar uma coisa que ele não possa provar. Então as pessoas precisam de ver para crer naquilo que ele está falando. Mas no mundo espiritual é diferente. Não precisa de crer, de ver para crer. Precisa de crer para ver. Ver o quê? Ver as bênçãos chegando. Então, é preciso que nós entendamos que Deus, ele é Espírito. E nenhum ser humano nunca pôde ver a face dele, com algumas exceções raras citadas na Bíblia, porque ele disse que qualquer um que visse a face dele morreria. E realmente é verdade. Uma vez eu estava orando, sozinho num certo lugar escuro, isolado, deserto, e eu falei com Deus assim: Senhor, eu não quero o Espírito Santo, eu não quero Jesus aqui, eu quero o Senhor aqui neste lugar. Eu acabei de orar e comecei a tremer, senti que ia morrer. Daí eu gritei, falei: não quero, muito obrigado, não quero mais não, quero não. Ninguém pode ter um contato direto com Deus. Porque se tiver um contato direto com Deus, ele morre, porque Deus é muito grande. É infinitamente superior àquilo que qualquer pessoa possa imaginar. Aquele que o homem mais rico da terra possa imaginar, aquele que o maior cientista da terra possa imaginar de todos os tempos, ele é muito maior. Então, por isso, Deus estabeleceu uma ponte entre o homem e Deus, um caminho. Este caminho é o Senhor Jesus Cristo. E é preciso de crer para ver. Ver o quê? Ver Deus? Não. Para ver as coisas acontecendo no mundo real. As coisas, antes de acontecerem no mundo real, elas são decididas no mundo espiritual por Deus. Nada acontece no mundo material e no mundo real e visível sem antes ser autorizado por Deus, tanto as coisas más quanto também as coisas boas. Tem muitas pessoas que têm até mesmo a coragem de dizer que Deus é mau, porque Deus fez algumas coisas que têm aparência de mal, mas é porque nós precisamos de entender o texto dentro do contexto, e o pré-texto, o pós-texto, e precisamos de saber também a antítese do texto, para que nós possamos fazer uma análise exegética, uma análise aprofundada daquilo que Deus quer falar. Por exemplo, Deus
disse a Saul: vai e mata todos os amalequitas. Não deixe ninguém. Mata as crianças, mata os velhos, mata os animais, mata o rei, mata tudo. Não deixa sobrar nada. Muitas vezes as pessoas pensam que Deus é mau por ter feito isso. Mas não, queridos, é porque muitas pessoas não conhecem o contexto histórico da época. Este povo que Deus ordenou que o rei Saul matasse todos eles, era um povo terrivelmente mau, maligno. Tão maligno a ponto de criar uma estátua, segundo informações que eu tive. Se eu estiver equivocado, por favor me corrijam, tem os comentários no vídeo, pode comentar. Se você puder provar que eu estou errado, ok, quero aprender. Mas segundo as informações que eu tenho, o povo amalequita naquela época, que Deus mandou que fossem mortos, eles tinham a coragem, eles tinham um Deus, uma estátua. Eles tinham uma estátua feita de barro. E essa estátua era uma estátua grande com dois braços estendidos, assim, ó. Não sei se dá para ver aqui. Dois braços, duas mãos estendidas assim. Era uma estátua muito grande, talvez aí de uns 10 metros de altura, 5 metros de altura. E essa estátua tinha dois braços estendidos. Eles acreditavam que se colocassem fogo debaixo daquelas mãos daquela estátua e sacrificassem crianças vivas no fogo, por cima das mãos daquela estátua, aquele Deus deles traria benefício para aquela sociedade. Então, as pessoas que chegam ao ponto de acreditar numa loucura dessa, chega ao ponto de acreditar que se pode sacrificar crianças para se obter benefícios de Deus, estão muito equivocados. Nós podemos ver que Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho, mas na hora que Abraão foi sacrificar, Deus mandou que ele parasse e concedeu a ele um cordeiro. É óbvio que Deus não se agrada da morte de crianças, inclusive de crianças recém-geradas. Não vou entrar em detalhes. Então vejamos bem, meus queridos e minhas queridas, mas o assunto central desta mensagem é: o Pai procura os verdadeiros adoradores que assim o adorem em espírito e em verdade. Para concomitar com esta frase, ou para linkar com esta frase, existe uma frase escrita em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que está escrito assim: a fé, o apóstolo Paulo falando na carta dele aos Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Mais adiante diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos de entender o texto e precisamos de entender a antítese do texto. Se sem fé é impossível agradar a Deus, então, obviamente, com fé se agrada a Deus. E quando nós agradamos a Deus, Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Aliás, Ele já nos deu, mas Ele pode nos dar mais. Já falei isso, vou repetir. Certa vez eu estava orando e Jesus falou comigo assim:
o Espírito Santo falou comigo assim: o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E eu perguntei a Deus, perguntei ao Espírito Santo: qual é o trabalho de Deus? Qual é a ocupação, a atividade de Deus neste momento? E ele respondeu para mim: o trabalho de Deus é criar. Eu fiquei surpreso, meu Deus. Se a humanidade já tem mais de... Tem cientistas que tem mais de 20 mil, diz que tem mais de 20 milhões de anos, não sei. Não sei se é verdade ou se é mentira, porque não pode ser comprovado. Pelo menos eu não posso comprovar. Mas, então vejamos bem. Deus está criando há 20 milhões de anos. Meu Deus, quantas coisas então já foram criadas. É por isso que a gente olha para o céu e vê tanta coisa que a gente não sabe nem, não consegue nem contar. Como Abraão não conseguiu contar as estrelas do céu. Então Deus é tão grande, mas 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 tão grande. Eu ficar 2 horas falando essa palavra tão grande não vai poder representar o tamanho que Deus é. E o poder de Deus é tão maravilhoso que Ele pode qualquer coisa, todas as coisas Ele pode fazer. Ele só tem uma coisa que Ele não pode fazer: atender a oração de um incrédulo. Ele pode, mas Ele não vai fazer. E o que é um incrédulo? Nós precisamos de entender o que é incredulidade. Crer é ter fé. Não crer é incredulidade. Quem crê naquilo que vê é incrédulo. Porque é preciso de crer sem ver. Mas como fazer isso? O único jeito é você pedir e acreditar que vai receber. E você agrada a Deus e Deus te dá o que você quer. Desde que o que você está pedindo esteja em conformidade com a palavra de Deus. É por isso que precisamos de ter conhecimento da palavra integralmente, de Gênesis a Apocalipse. E não é ler como se lê um livro qualquer, é ler meditando, entendendo aquilo que está sendo falado. Como eu já disse, vou repetir, é preciso de ver o pré-texto, o pós-texto, o texto dentro do contexto histórico, inclusive, da época em que foi escrito. E ainda é preciso de ver a antítese também do texto. Então, é necessário que nós tenhamos responsabilidade ao pregar a palavra de Deus. Precisamos de pregar a palavra de Deus com integralidade. Tem muitas pessoas que pensam até mesmo que a palavra de Deus é contraditória. Não, a palavra de Deus não é contraditória. A palavra de Deus, ela traça limites. Aliás, como todo escrito. Por exemplo, nós devemos, Jesus Cristo falou assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então ele disse para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, não mais nem menos. Então tem pessoas que nós devemos amar. Tem pessoas que nós devemos nos aproximar delas somente para pregar a palavra de Deus para elas. E tem pessoas que, infelizmente, nós precisamos de nos afastar delas. Por quê? Porque elas não recebem com alegria a palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós não podemos lançar pérolas
Uma palavra pesada, mas tem que falar porque está escrito na Bíblia. Aos porcos. Queridos e queridas, na Bíblia está escrito assim: tempo de abraçar, tempo de afastar de abraçar, tempo de guerra e tempo de paz. Está escrito lá em Eclesiastes. Tempo de plantar e tempo de colher. Essa palavra é tão importante, tempo de plantar e tempo de colher. Tem muitas pessoas que trabalham, morrem, vão embora e fica tudo aí. Não curte nada daquilo que ele trabalhou para conquistar. Não se aproveita dos bens, honestamente, que ele conquistou. Então é preciso de ter na vida um tempo de trabalhar e um tempo de colher. Tempo de plantar e um tempo de colher. Então nós precisamos de Deus, pedir a Deus o discernimento, para que nós possamos entender qual é a vontade de Deus em relação a todas essas coisas. E só é possível a gente ter discernimento de uma forma: é crendo que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que se aproximam dEle. Por quê? Quando nós cremos que Deus existe, nós colocamos o nosso joelho no chão e pedimos a Ele, sem ver Ele. E Ele nos dá. Mas se nós precisamos de ver algo material, se é que vocês me entendem, porque eu não quero entrar em mais detalhes para que eu não seja deletado meu vídeo pelas normas do YouTube. Então vejamos bem, aquilo que nós precisamos de ver para crer não é fé. Fé é exatamente crer sem ver. Nós vamos fazer uma coisa, vai dar certo ou não vai dar certo? Precisamos de orar a Deus e crer que Deus vai fazer, para que assim possa dar o resultado desejado. E assim que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer sobre nós sua luz, nos dê saúde, nos dê paz, nos dê alegria, nos dê salvação. Eu quero também fazer uma oração. Peço a você que faça oração junto comigo. Você que ainda não aceitou Jesus, você precisa de crer para ver. Porque a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então vai estar eu e você que vai ver este vídeo, ou mais pessoas. Então vocês, ou você que vai ouvir este vídeo, diga comigo assim. Eu vou falando, você vai repetindo a oração. Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha alma. E te peço que o Senhor venha escrever o meu nome no livro da vida para que eu nunca venha entrar em condenação. E te peço que o Senhor perdoe os meus pecados de agora e para trás. E a partir de agora o Senhor põe os teus anjos acampados ao meu redor para que eu não peque mais, para que eu tenha força para não pecar mais. E te peço, Senhor Jesus, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, para que eu nunca venha entrar em condenação. Amém? Você que está do outro lado aí, diz amém. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade maravilhosa de poder pregar a palavra dEle. E solicito a todos que vão ver e ouvir este vídeo que multiplique para o maior número de pessoas através do WhatsApp, Instagram, Facebook, X, YouTube e de todas as formas possíveis. E também faça inscrição no meu canal, acione o sininho, acione todas, para que o YouTube possa valorizar o conteúdo e fazer a multiplicação, a promoção deste vídeo
para que mais pessoas possam ser alcançadas pela salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, o verdadeiro caminho que o Pai nos consagrou. Amém? Assim agradeço a todos a oportunidade, em nome do Senhor Jesus.